Aleluias! Bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente da hora que esse programa chega ao seu lar. Eu quero dizer para vocês que, mais uma vez, nós temos a satisfação de chegar até a sua casa, ao seu lar, para trazer o programa Cântico de Sião. Esse programa que tem a responsabilidade de trazer até vocês a palavra de Deus, a palavra falada, a palavra cantada, a palavra inspirada pelo poder do Espírito de Deus, e não a palavra de revelação. Louvado seja o nome santo do Senhor. E mais uma vez nós estamos chegando à sua casa. Eu espero que você abra suas portas do seu lar, abra suas portas do seu coração, dilate a sua alma para ouvir a palavra de Deus nesse dia. A todos aqueles que nos ouvem, quero lhe dizer para você um bom dia, cheio da graça de Deus, cheio da paz, da esperança e da fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. A todos os cabo-verdianos, um bom dia para vocês. Aos portugueses que nos assistem, um bom dia para vocês, ou boa tarde ou boa noite. A todos os hermanos hispanos, Deus la bendiga em nome de Jesus Cristo. A todos os nossos irmãos, all the American people that watch this program too, I would like to tell you, God bless you and I welcome you to watch this program. Praise God. Aleluia, Jesus. Nós estamos contentes porque nós temos várias qualidades de pessoas que nos assistem e que dão valor a este programa. É muito bom assistir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos transformações nas nossas vidas. Nós temos muitas coisas diferentes que vêm através das nossas vidas e através do poder de Deus para as nossas vidas, através da palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este é um programa que é patrocinado pelas Boas Novas Internacionais, que tem chegado sempre ao seu lar, trazendo essas boas novas de alegria, uma nova esperança, um novo sistema de alegria, de amor. Quando eu ouço esse programa, o começo desse programa com esses cânticos de aleluias, aleluias, me traz um renovo espiritual, me traz uma bênção na minha vida. A minha vida se renova cada dia, cada manhã. E por quê? Porque quando Jesus nasceu, os anjos cantaram aleluias nos céus, na terra, aos homens de boa vontade. Então, nós trazemos a você as boas novas do Espírito de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu quero dizer, fique conosco até o final desse programa, porque Deus tem uma bênção para você. Hoje nós temos uma mensagem muito linda da palavra de Deus, porque irmãos, a nossa obrigação aqui não é outra, a não ser transmitir a palavra de Deus. Não quero aqui mostrar a minha vida ou fazer algo, não. O que eu quero aqui mostrar para vocês é o poder de Deus, o poder que transforma, o poder que liberta, o poder que transforma as vidas em Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia ainda nos diz, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo, confesse a Ele as suas indiferenças, e Ele te ouvirá e atenderá a voz do teu clamor. Salmo 50, verso 15 diz, clama a mim no dia da angústia, e eu ouvirei o teu clamor. Clama a mim no dia da angústia, e eu ouvirei o teu clamor. Isso é a palavra de Deus que fala, meus amados irmãos. Tu serás ouvido no dia da tua angústia, quando tu clamares ao Senhor. Mas você tem que clamar, você tem que buscar, porque sem busca não pode ser ouvido. A palavra de Deus também diz que não é por muito falar, não é por muito insistir, não é por muito ficar falando tantos palavreados para Deus que Deus pode nos atender. Mas Deus quer simplesmente ver as intenções do seu coração. Ele quer simplesmente ver o seu coração aberto, dedicado a Ele, pedindo a Ele a sua bênção e a sua misericórdia para a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós iremos louvar o Senhor com um hino que tem por título Lágrimas de um Cristão. É um hino que Deus me deu um dia quando eu estava numa madrugada angustiada, porque se não dizer, cheio de problema. Quem é que não tem problema? Todo mundo tem problema neste mundo. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, tereis problema. Em São João capítulo 14, a palavra de Deus nos diz assim, que aqui neste mundo, todo mundo tem problema. Nos fala lá em São João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Por que que Jesus relatou essas palavras? Porque ele sabia e sabe que nós todos aqui neste mundo, nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos angústias, nós temos depressões, nós temos ansiedades, nós temos cansaço, nós temos muitas coisas que nos afligem,
Mas o mais importante é que nós sabemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele diz lá no livro de Isaías, capítulo 53, que ele veio para sanar todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre a cruz todas as nossas enfermidades, todos os nossos problemas foram depositados em Cristo, quando ele foi à cruz do Calvário. O Holy Spirit, da Holy Spirit of God, o Santo Espírito de Deus, ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades. Ele levou sobre ele, he took over him all our thoughts, our emotion, you know, our relationships, everything that you needed to deal with. Ele levou. Você não precisa de ficar mais com esses problemas, dealing com esses problemas, lutando com esses problemas a cada dia, porque Jesus Cristo já levou esses problemas. Jesus já levou sobre a cruz do Calvário e ele nos deu a garantia de que se nós crermos nele, ok? Se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, nós veremos a glória de Deus. E agora nós iremos louvar o Senhor com este hino que tem por título Lágrimas de um Cristão. Quem sabe você vive chorando, você vive atribulado, você vive perturbado, mas Deus quer dar uma bênção a você. Deus quer fazer o quê? Deus quer enxugar as suas lágrimas a cada dia, a cada manhã que amanhece. Deus quer trazer para você uma nova esperança, um novo alvorecer na sua vida. Então, esta é a vantagem, que nós somos filhos de Deus para receber todas as suas bênçãos, porque tudo Jesus já fez para nós na cruz do Calvário, amém? Fique conosco, volto já já, louvando ao Senhor. Existe neste mundo tantas amarguras, tantos dissabores que nos causam prantos, que nos causam males e nos trazem dores. O crente sofre tanto, mas ele segue ao lado de Cristo, pois o seu viver, sua razão de ser é mesmo ser cristão. Nas madrugadas chora o cristão as suas tristes lágrimas, que são causadas
Aleluias. Para Cristo não há nenhuma batalha para que ele possa perder. Por maior que seja a batalha, Jesus Cristo nunca vai perder uma batalha, porque ele é general em guerra. Aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, louvado seja o seu santo nome. E nós estamos aqui agora de volta novamente com o programa Cântico de Sião, para falar a palavra de Deus. Nós temos hoje uma palavra muito interessante aqui que se encontra em Lucas, capítulo 13. Capítulo 13 de São Lucas, versículo 11 em diante. Então aqui nós vamos ler a palavra de Deus. Aqui diz o título, A Cura de uma Mulher Enferma. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o título desta mensagem de hoje é A Mulher Encurvada. Louvado seja Deus. Capítulo 13, versículo 11 de Lucas, que diz assim: E veio ali uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou e a disse: Mulher, estás livre dessa tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aqui, meus amados irmãos, nós vemos aqui na palavra de Deus, em São Lucas, capítulo 13, versículo 11, a história de uma mulher que andava encurvada. Mas eu vou fazer uma oração agora, antes de começar esta pregação, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa me abençoar, para que nós possamos ser uma bênção, esse programa seja uma bênção, e que pessoas estejam assistindo e que sejam transformadas pelo poder de Deus através desta pregação deste dia. Então, como diz Isaías, capítulo 11, eu vou orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te peço, Senhor Jesus, que neste dia, Pai, Tu venha, Senhor Jesus, me dar o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, o Espírito, Senhor Jesus, é encorajador para mudar a vida daqueles que nos ouvem neste dia, Senhor. O Espírito de graça, o Espírito de súplica, o Espírito de inteligência e o Espírito de temor do Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você quiser confirmar essa oração que eu fiz, está escrita lá em Isaías, capítulo 11, quando ali está escrito pedindo o Espírito de graça, de súplica, de sabedoria. Mas aqui eu falei o Espírito encorajador, o Espírito de revelação, para que nós possamos falar a palavra do Senhor Jesus Cristo neste dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a palavra de Deus, louvado seja Deus. Lucas capítulo 11, versículo 13, nós terminamos de ler aqui, que a Bíblia nos relata uma história de uma mulher que ela vivia possessa de espíritos de enfermidade. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus fala possessa de espíritos. Então nós vemos aqui, meus amados, que a história desta mulher não é única. Talvez também seja a sua história. Ela andava, a Bíblia diz que ela andava encurvada. Mas aqui a Bíblia fala que há 18 anos aqui ela tinha dois problemas. Primeiro, o problema espiritual. E segundo, o problema humano. Por que espiritual? O espiritual porque essa enfermidade era uma enfermidade maligna. Era uma enfermidade que vinha de espíritos malignos. E humano porque ela era humana e ela vivia, coitada, encurvada e não podia se endireitar. E vocês já imaginaram o quanto que ela sofria com a sociedade que zombava dela, e não, a marginalidade que zombavam dela, e as pessoas que falavam coisas contra ela, contra aquela mulher, porque ela vivia, ela andava encurvada, e ela sofria uma enfermidade espiritual. Era um espírito maligno que se apossava daquela mulher. Há 18 anos, eu não sei o que ela fez, mas ela estava sofrendo. A Bíblia nos fala, quando nós falamos que há 18 anos, nos fala sobre anos passados, coisas do passado, que há várias pessoas que também que sofrem com problemas e quem não tem problema neste mundo, não é verdade? Às vezes você pode dizer, eu tenho problema, eu também tenho problema. Inclusive tem um hino que diz assim, neste mundo todo mundo tem problemas. Eu tenho o meu, você também tem o seu. O meu problema Deus vai resolver por mim. Me ajude em oração que eu vou orar por ti. O teu problema Deus vai resolver por ti. Me ajude em oração que eu vou orar por ti. Então, meus amados, você orando por mim
e eu orando por você, nós iremos vencer. Então, como já disse, quem é que não tem problema neste mundo, não é verdade? Eu tenho o meu problema, você tem o seu. Mas uma coisa eu digo a você, Jesus, ele é o solucionador de todos os problemas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aonde Jesus chega, não há problemas, porque ele resolve todos os problemas. Então, quem sabe você está sofrendo há mais de 30 anos, há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, há mais de 5 anos, quem sabe muitos anos você está sofrendo com o problema. Não importa, meus amados, se você está sofrendo com esse problema há tantos anos, o que importa é que Jesus é a solução, porque para Deus não há problema que não tenha solução. Lucas 1,37 nos diz que para Deus não há nada impossível. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então todas as coisas são possíveis a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como aquela mulher estava andando encurvada, ela não tinha como se endireitar, mas quando Jesus chegou, o problema foi solucionado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu pediria ao nosso técnico que, por favor, coloque o relógio em funcionamento. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então essa mulher, ela estava caminhando encurvada por algum problema que ali acontecera e que não podia se endireitar. Ela não podia se endireitar. Por quê? Porque ela sofria espiritual e sofria material ao mesmo tempo. Aquele problema que estava naquela mulher era um problema espiritual, que ela precisava de uma solução espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Mas Jesus, um dia passando na sinagoga, Jesus um dia vindo na sinagoga, Jesus olhou para ela, como nós lemos aqui, vendo Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Quem sabe você precisa ouvir de Jesus Cristo, que você está livre da sua enfermidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Quem sabe o problema que você tem, você está dizendo que não tem solução. O problema desta mulher tinha origem do passado, há 18 anos. Através, de alguma coisa que ela fez. Ela era infeliz, ela era triste, ela não tinha como se alegrar, porque quem vai se alegrar quando você vive na enfermidade? Ninguém é feliz quando você está na enfermidade. E quem sabe você está sofrendo há anos atrás, com tantos problemas que te afligem. Por que às vezes você está sofrendo? Porque alguém te fez algo que você não gostou e não sabe perdoar. E quem não perdoa não receberá a vitória, porque a palavra de Deus é quem diz em Mateus 5:24, se tu fores ao altar, levares a tua oferta e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta e vai ao teu irmão e reconcilia-te com ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esse é um problema espiritual muito sério que hoje os nossos irmãos estão passando por ele. Porque às vezes os nossos irmãos falam, eu morro, mas eu não perdoo. Mas como você quer entrar no céu se você não perdoa? Como que você quer receber a resposta da sua oração se você não perdoa? Então você está doente espiritual também. Às vezes a gente olha para você, materialmente você não mostra que você está doente. Mas por dentro você está doente espiritual. E você precisa de ser curado. E para você ser curado, você precisa de descer à casa do oleiro, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E consertar a sua vida com o Senhor. Porque se você não consertar a sua vida com o Senhor Jesus Cristo, você não pode ser curado dessa enfermidade. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aonde Jesus chega, os problemas se acabam se você der lugar para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Eu pediria novamente ao nosso técnico que, por favor, coloque o relógio em funcionamento para que eu possa me orientar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tivemos aqui uma pequena pausa no nosso programa para que o nosso técnico coloque o relógio em funcionamento para que assim nós possamos continuar com a nossa mensagem. Então, como eu disse para você, quem sabe você anda triste. Você pode até dizer, mas eu não ando encurvado. Sim, você anda encurvado espiritualmente falando. Você anda encurvado espiritualmente falando. Por quê? Porque você não sabe perdoar. Você não sabe amar o seu irmão. Você não sabe como descer
Às vezes as pessoas dizem, mas eu morro, mas não me humilho. Ou às vezes eu perdoo, mas eu não esqueço. Olha, quem perdoa, a Bíblia diz que esquece, porque se você não esquecer, você não perdoou. Louvado seja Deus. Então, como já disse para você, Mateus 5,24 nos faz lembrar que se nós temos algo contra o nosso irmão, nós temos que deixar o nosso algo ali no altar e voltar ao nosso irmão e pedir perdão a ele, e assim as coisas continuam bem para nós. E este é um problema espiritual muito grande que precisa ser reparado, urgente, louvado seja o nome santo do Senhor. E você está carregando isto dentro de você. Quem sabe você vem carregando isto há anos. Meus amados irmãos, eu converso com muitas pessoas e eu vejo tanta gente que tem um gênio tão forte, mesmo família, que eles têm um gênio tão forte que eles não sabem perdoar. E a Bíblia diz, perdoeis para que sareis. Se você não perdoa, você não sara. Quem sabe esta mulher vivia com esse espírito de enfermidade sobre ela, porque ela precisava de uma transformação. Nós não sabemos, a Bíblia não fala qual foi o problema que ela teve para esses espíritos de enfermidade acumularem-se em cima dessa mulher e ela andar encurvada, sem poder se endireitar, sem poder olhar para cima, sem poder olhar para o rosto das pessoas. Meus amados irmãos, esse problema também tem afligido muitos servos de Deus hoje, no tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias finais, na qual as próprias igrejas do Senhor estão vivendo dentro desse pecado espiritual e eles não enxergam esse pecado espiritual, que esse pecado espiritual deve ser banido da casa de Deus, para que nós saremos. A Bíblia diz, confesseis as vossas culpas e sarais, louvado seja o nome santo do Senhor. E se nós não confessarmos as nossas culpas uns aos outros, nós não podemos ser sarados. E aquela mulher, ela estava ali, coitada, encurvada, precisando de um toque de Jesus, precisando de um toque na sua alma, para que ela fosse transformada pelo poder de Deus, aleluia. E às vezes, quem sabe, você está carregando este fardo tão pesado em cima de você. Você está andando que você não pode carregar e te faz sofrer, como no caso desta mulher. O seu problema não é diferente do dela. E ela era presa por Satanás há 18 anos. 18 anos, meus amados irmãos, é um longo tempo. Não é um dia, não é uma noite, mas é um longo tempo. E quando nós estamos em aflições, 5 minutos é uma eternidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque eu lembro-me bem, quando eu estava, quando eu fui arrebatada pelo Senhor, eu lembro que eu fiquei 10 minutos com Jesus. E para mim, no tempo de Deus, foi uma longa eternidade. Então, quando nós estamos sofrendo aqui na terra, ou mesmo o tempo de Deus, meus amados irmãos, é uma eternidade. Então, olhe, meus amados, o tempo é uma coisa sinistra que leva você a desanimar, que me leva a desanimar. Achar que não tem mais jeito, porque está tudo demorando. A Bíblia nos diz que a esperança tardia enfraquece o coração, nos diz o livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Glória a Jesus. Então, quando o tempo passa e você vê um problema não ter solução, você começa a enfraquecer o seu coração. Você começa a achar que está demorando. Você começa a achar, meu Deus, já fiz tudo, já orei, já busquei, já fiz isso, já fiz aquilo e nada acontece. Mas às vezes, meus amados, nós precisamos ir no centro principal da coisa, que é o perdão. O perdão modifica as coisas, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o tempo, como já disse, o tempo é sinistro, ele vai passando e nós vamos enfraquecendo as nossas esperanças. Por quê? Porque está demorando muito tempo. E quem diz isso é a própria palavra de Deus. E você pode pensar, há tempo eu oro, eu faço tudo e nada acontece. Eu jejum e nada acontece. Porque o meu problema não se resolve. O meu problema não tem solução. E é por isso que o homem sábio nos diz no livro de Provérbios que a esperança tardia enfraquece o coração. Mas aquela mulher, aleluia, aquela mulher que andava encurvada, nada tinha dado jeito, não tinha remédio que a curasse, não tinha medicamentos, não tinha homens, não tinha palavra, não tinha nada que a curasse. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Jesus disse para ela, mulher, tu estás livre deste mal. Aleluia. E quem sabe hoje Jesus quer dizer para você, você está livre deste mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus disse para ela, com toda a paciência e com todo o amor, que ela estava livre daquele mal que o acometia. Então, às vezes você pensa,
Pô, pensa com você mesmo, meu Deus, eu perdi a dignidade, eu perdi o amor próprio, eu perdi a esperança. E não, você já foi desgastado pelo tempo, porque o tempo nos desgasta. Quando nós estamos com um problema difícil, quando nós estamos com uma enfermidade difícil de ser curada, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos aflitos, o tempo nos desgasta, a esperança desvanece, aleluia. Todos os ânimos se vão e nós somos desgastados pelo vento. Você perdeu a autoestima, mas eu quero dizer para você, você é alguém para Deus. Mesmo que você tenha perdido a autoestima. Por quê? Muitos te olham de lado. Você perdeu a autoestima por quê? Porque muitos te olham de lado. Muitos falam mal de você. Mas Jesus diz que Ele está aqui, que você é alguém para Deus. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se alguém fala mal de você, o acerto dele é com Jesus. Nossa, é triste, meus amados irmãos, mas nós vivemos num meio evangélico que hoje é um meio evangélico que não é evangélico. É um meio evangélico que parece que não tem saída. Por quê? Porque os nossos irmãos, eles estão na casa de Deus todos os dias. E parece que a palavra de Deus não faz efeito. A Igreja Católica está sempre rezando e parece que as rezas não fazem efeitos. É tantas coisas que nós vemos acontecendo hoje. É pedófilos na Igreja Católica, é pedófilos no mundo. É tantas coisas acontecendo, parece que o Evangelho se tornou cego aos olhos desse povo, como diz a palavra de Deus. Os olhos deles se tornaram cegos, eles veem, mas não querem enxergar. Os seus ouvidos se tornou como comichões para que não entendam a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou aqui para atacar a religião, nem para atacar ninguém, porque eu não gosto disso. Mas, por acaso, essa palavra o Espírito Santo falou na minha boca neste dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu quero dizer, como estava dizendo para você, quem sabe você está desanimado de todas as coisas da vida. Porque alguém falou mal de você, porque disse isso assim, assim de você, porque você pegou uma briga um certo tempo com a sua família, não houve o perdão ainda, mas você pode consertar esse problema. Quando eu fui arrebatada, que o Senhor me arrebatou, eu pude ver o cuidado de Deus para conosco, aleluia. Meus amados irmãos, nós somos a coroa de Deus. E eu disse para Deus quando eu fui arrebatada, como pode, Senhor, nós tão grandes pecadores, sermos o centro de atenção, da atenção divina, do centro da atenção divina de Deus. Quando eu falo nesse testemunho, quando eu dou esse testemunho, a minha alma se engrandece no Senhor. E eu sinto feliz, eu sinto alegria de falar em línguas. Por quê? Porque eu sinto o Espírito de Deus em mim. Porque foi porque eu quis? Não. Foi porque eu merecesse? Não. Porque nós somos o centro da atenção divina de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que a terra está cheia da sua glória. E você é a glória de Deus. É você que coroa Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus nos ama e quer solucionar os nossos problemas. Qualquer problema que seja ele qual for, Jesus quer solucionar o seu problema. Porque em Deus não há problema, mas há somente soluções. Aleluia. Então aquela mulher andava encurvada, ela andava torta. Mas você pode dizer, eu não estou torto, eu não estou torta. Mas a maior tortura da sua vida, ou de alguém, é aquela que é espiritual. Não é a aparência de fora, mas é a aparência de dentro. Que às vezes nós não vemos. A Bíblia diz que tem muitas pessoas que são como sepulcros caiados. Por fora eles estão bonitos, mas por dentro eles estão corrompidos, eles estão ruídos e cheios de iniquidade e de rapina dentro dos seus corações. Glória a Deus. E não é a aparência, meus amados, como já disse, de dentro, de fora, mas é a aparência de dentro. Às vezes, quem sabe, você já disse, eu vou desistir da vida. Por quê? Porque você acha que tudo é difícil. Nós achamos, às vezes, que tudo é difícil. E às vezes você acha, eu não quero mais nem pensar nesse problema. Às vezes as pessoas americanas dizem, I don't want to deal with this problem. I don't want to deal with this problem anymore. Eu não quero mais pelejar com esse problema. Não mais. E às vezes ele diz, I'm not gonna lose my time.
eu não vou perder o meu tempo. Mas é muito importante que você tire o seu tempo. It's very important that you take your time and allow the Holy Spirit to show you those specific things that God wants to change in your life. Your thoughts, your emotion, your relationships. É muito importante que você troque o seu pensamento e você deixe um tempinho para Deus e comece a deixar o Holy Spirit, o Santo Espírito de Deus, trabalhar nos seus pensamentos, trabalhar nas suas emoções, trabalhar nas suas relações, nas suas amizades, ou nos eventos que você mesmo faz a cada dia. Você precisa de ter a coragem de enfrentar esses problemas. Take your time to deal with these problems. Como? Na oração. Toma seu tempo para trabalhar nesses problemas. Como? Na oração. Na leitura da palavra de Deus. Buscando ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração e de toda a sua alma. Para que essas coisas tortas da sua vida saia e que Jesus Cristo entre e que você possa olhar a vida com os olhos de amor. Aleluia. E deixar as correntes do ódio saírem fora de você, não dominar você. E você vê que as correntes que te amarram, aleluia, que era o caso dessa mulher, as correntes que o amarravam foram quebradas pelo poder do Espírito de Deus, aleluia. Porque as correntes do mal só podem ficar atentas enquanto Jesus Cristo não chega. O mal não pode vencer o bem. O mal pode até predominar por uns segundos, mas ele não pode vencer o bem. Porque se o mal vencesse o bem, nós estaríamos desesperançados da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Então o mal não vence o bem. Louvado seja Deus. O bem tem sempre que estar por cima. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta mulher estava cometida de uma enfermidade. O mal estava sobre ela, mas o mal não permaneceu na sua vida, porque aonde Jesus chega, o mal tem que sair. Louvado seja o nome santo do Senhor. E as correntes que o amarravam foram destruídas pelo poder de Deus, aleluia. E essas correntes que te amarram, Jesus Cristo quer destruir essas correntes e destruir pelo poder de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o diabo foi quem entortou aquela mulher. Porque a Bíblia fala aqui que eram espíritos. Ele veio e acabou com a vida daquela mulher. Ele entortou aquela mulher. Mas aonde Jesus chega, há soluções. Aleluias. Mas onde há amarguras, só nos entortam a vida. Quando você não sabe amar, quando você fala mal dos outros, ok? Você está fazendo mal. Quando você odeia, quando você não perdoa, mas se você abrir a tua alma, chorar, se humilhar, Deus ouvirá você dos céus e sarará a sua terra, assim diz a palavra do Senhor. 2 Crônicas 7,14 nos diz que se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, e sararei a sua terra. E foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher. Quando Jesus chegou, Jesus tocou naquela mulher e imediatamente ela foi curada. Ela se ergueu, ela se levantou a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E você precisa ter o toque de Jesus na sua vida, no seu ser, na sua alma, em sua vida e em tudo que tiver torto, tudo que tiver torto se endireitará. Isaías 45, verso 2 nos diz: e quebrarei as correntes de bronze, endireitarei os caminhos tortos e despedaçarei as trancas de ferros. E quando essa palavra chega, quando Jesus diz assim, não há demônio do inferno que vença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não há inferno que resista. Não há macumba que resista. Quando Deus chega. Porque aonde Jesus chega, a macumba se desfaz. Os espíritos imundos vão embora pelo poder de Deus e pelo poder da sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se você se humilhar, se você descer na casa do oleiro, não há macumba, não há oração contrária, não há poder das trevas nenhum, não há galinha preta, não há gato preto, não há nada.
que vem te atrapalhar a sua vitória. Porque Jesus chegou. Aleluia. Deus entrou na sua casa. Se Deus entrar na sua casa, se Deus entrar na sua alma, a sua casa é o seu ser, a sua vida. Se você abrir a porta do seu coração e Jesus entrar na sua casa, louvado seja o nome santo do Senhor, você vai ver a transformação na sua vida. Como diz um hino que diz assim, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Só para te ver, Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. E dizer para ti que te amo de todo o meu coração. Você já ouviu essa música? Essa música é linda. Ela toca nos corações. Porque realmente Zaqueu se humilhou. Ele estava em cima daquela árvore. Mas ele se humilhou, ele subiu ali em cima. Só dele subir ali em cima, ele já estava se humilhando para ver o mestre passar. Para ver o mestre Jesus passar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se você se humilhar, se você descer, é como já disse para você, não há macumba, não há gato preto, não há frango preto, não há trevas nenhuma que fique dentro da sua casa. Não há treva nenhuma que resista o poder da palavra de Deus, aleluia. Porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é fiel para transformar quando nós damos lugar ao Espírito de Deus. Tem pessoas que só sabem murmurar, nada para ele dar certo. Ele só sabe murmurar. Sabe por que o povo morreu lá no deserto? Você conhece bem a história do povo de Deus lá no Egito. O povo de Deus, muitos morreram. A ordem era sair, ninguém morreu, mas muitos morreram por quê? Porque eles murmuravam. Eles não sabiam cantar, eles só sabiam murmurar. Eles murmuravam, falavam, quando Deus estava abençoando, ou estava mil maravilhas. Mas quando eles viam as lutas chegar, pronto. Ali começavam as murmurações. E Deus ficava angustiado, Deus ficava irado e mandava castigos e mais castigos. E hoje, meus amados irmãos, às vezes nós só murmuramos. Murmuramos contra o nosso próximo, murmuramos contra nossos irmãos, murmuramos contra a comida que temos, murmuramos contra a roupa que temos. Ah, eu tenho essa roupa, mas eu não gosto dela. Ah, eu tenho essa comida, mas eu não gosto dela. Você nunca dá graças a Deus por nada. A comida pode estar boa como for, mas você nunca está feliz, está sempre ruim para você. Isso é murmurar, isso é desagradar a Deus. Porque Deus te deu o pão de cada dia, a cada momento. Tem tantas pessoas morrendo de fome que não têm o que comer. E eles queriam ter pelo menos um pãozinho seco para comer. E eles agradecer por aquele pãozinho seco. Eu já fiquei muito tempo na obra missionária. Eu já passei por isso e eu sei o que é, como que é difícil. Como que é difícil. Hoje eu louvo a Deus, porque eu tenho de tudo, não preciso de nada. De nada, tenho até demais. Até demais. E eu louvo a meu Deus por isso, porque louvado seja o nome dele, porque foi ele que nos deu. Louvado seja Deus. Por quê? Porque nós buscamos ao Senhor. Porque nós estamos nos pés do Senhor. Tem dia, meus amados irmãos, que realmente as lutas são tantas que dá vontade da gente desistir. Tem dia que a gente pensa em desistir. Mas a Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que recuar, disse o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma não tem prazer naquele que recuar, naquele que volta atrás. A Bíblia diz que a mulher de Jó se transformou numa estátua de sal. Por quê? Porque ela olhou para trás. A ordem era olhar para frente. A ordem de Jesus Cristo para nós é seguir em frente, é caminhar e olhar para frente sem olhar para trás. Não importa o que você deixou para trás. Às vezes eu costumo me lembrar, porque há uns certos anos atrás, nós perdemos muito dinheiro com a queda do marketing nas casas. Nós tínhamos muitas casas, um valor aí de mais ou menos 3 milhões e 500 mil dólares em casas. E nós perdemos. E às vezes o inimigo traz isso à nossa memória. E às vezes ele costuma passar na nossa mente, mas você tinha tudo isso, você não vigiou, você fez isso. Eu não quero mais saber do passado. Eu quero saber o que eu estou vivendo no futuro. O que passou, passou. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, e que tudo se fez novo, disse o Senhor. Então eu não vou ficar remaining on the past, eu não vou ficar permanecendo no passado, naquilo que não vai me dar nada. Não, eu tenho que olhar para frente. As páginas do meu futuro estão em branca, então eu tenho que produzir no meu futuro, louvado seja o nome santo do Senhor.
Esta mulher aqui, ela estava no passado, ela estava doente, mas depois que passou tudo, que Jesus curou ela glorificou ao Senhor. E os incrédulos, daqui, como diz no versículo 14, o chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus que curava no sábado, disse à multidão: 6 dias em que deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para ser descurados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? O seu boi, por acaso, vai ficar sem beber no sábado? Não. Você tem que levar ele à manjedoura para que ele beba. Então, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Vocês estão vendo, meus amados irmãos, como aqui era espiritual? Satanás trazia essa mulher presa há 18 anos. E ele disse, tendo ele dito isto, essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo de Deus se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Você, às vezes, está sendo um incrédulo. Você está como esse povo aqui, dessa sinagoga. Você é um hipócrita, às vezes. Você não agradece o que Deus faz. Então, por que não haveria de glorificar o Senhor por tão grande milagre que Deus operou na vida desta mulher? Esta mulher tinha importância para Deus na vida dela. Aleluia. Era grande importância. Louvado seja Deus. E às vezes, você é tão incrédulo que você não dá valor no seu irmão que está do seu lado. Você odeia o seu irmão. Eu não vou para a igreja porque eu não quero ver a cara daquele irmão. Meu amado, por acaso o seu irmão não é a semelhança de Deus? A Bíblia nos diz no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, com a imagem de Deus o criou. Então nós somos a semelhança de Deus. Se você não pode olhar no meu rosto, se você não gosta de mim, como você poderá dizer que ama a Deus e que pode olhar no rosto de Jesus? Como? Pois eu sou semelhança de Deus. Às vezes é difícil de engolir certas pessoas, mas nós temos que passar por cima de todas essas coisas e andar na palavra de Deus, como Jesus fez, perdoando aqueles que os maltrataram. Como muitos deles chamaram que Jesus tinha demônio. Disseram que Jesus era um comelão, que ele era filho do diabo. Quem sabe, nós mesmos aqui na terra, fazendo a obra de Deus, muitos falam mal de nós. Falam que nós somos incrédulos. Não está fazendo a vontade de Deus. Aquele é um enrolão. Aquele é uma trambiqueira, um trambiqueiro. Como pode você falar uma coisa dessa com um servo de Deus? Deus não se agrada dessas coisas. Meus amados, vocês vão ver, ainda vou mostrar para vocês aqui o que é que Deus odeia. Cuidado com o seu caminhar, porque você pode tropeçar. Se você não descer ao vaso do oleiro para Deus te remodelar, você se humilhar, você pode tropeçar. Então esse povo também fizeram assim com essa mulher, com Jesus. Porque Jesus estava fazendo uma cura no dia de sábado. Jesus estava fazendo um milagre. Jesus estava ali fazendo um dos maiores milagres, foi o milagre de libertar aquela mulher daqueles espíritos malignos. Porque aquela mulher vivia sofrendo espiritual e material. Ela sofria na carne e sofria no espírito. Pobre mulher. Desprezada pela sociedade humana. Desqualificada. Discriminada. Mas Deus não olhou para essas coisas. Deus olhou para a necessidade daquela mulher. Deus olhou para dentro daquela mulher e viu que ela precisava de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que nós temos que ter cuidado com o nosso andar, com o nosso caminhar, com o nosso olhar. E a Bíblia nos fala no livro de Provérbios, meus amados irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16, que 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª o nosso Deus abomina. Se nós formos ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus como realmente ela é muito sério, meus amados irmãos. É muito sério. Se nós olharmos e entrarmos dentro dela como ela é, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas relações com nossos irmãos irão ser mudadas. Irão ser mudadas. Mas isso toma tempo.
Isso toma tempo. Por quê? Porque nós devemos descer na casa do oleiro e buscar o oleiro, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós devemos descer à casa do Pai para nós sermos transformados pelo Senhor Jesus Cristo. E eu agora quero mostrar para vocês em Provérbios capítulo 6, versículo 16, o que nos diz. Que 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª o Senhor Jesus Cristo abomina. E a primeira diz, olhares altivos. A primeira coisa que Deus odeia, olhares altivos. O que é olhares altivos? Às vezes você olha para o seu irmão, tem muita gente que está dentro da igreja, dentro da casa de Deus, e ele olha para o seu irmão e pisca o olho um para o outro, como, falando mal daquele outro irmão. Deus odeia isso. Deus não ama isto, Deus odeia. Segunda, língua mentirosa. Língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Tem pessoas que mentem demais. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, é filho do capeta. Eu não sou do capeta, eu sou de Deus, você fala, e você não dá lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Você é um soldado de Cristo. Você está numa batalha. Você precisa controlar os seus pensamentos, as suas emoções. Você precisa de controlar o seu temperamento diante de Deus. Eu preciso de controlar os meus, porque às vezes eu fico também irritada, quando às vezes eu sei que alguém fala mal de mim. E eu sempre fico, às vezes a gente fica, meus amados irmãos, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, que foi tão bom, nem ele foi taxado como bom. Ok? Mas nem por isso ele deixou de fazer a obra redentora do seu Pai. Falavam mal dele, lá ele estava de novo. Lá ele estava de novo. Então, agora nós falamos, segundo, língua mentirosa. Terceira, mãos que derramam sangue inocentes. Tem pessoas, como aí no mundo, as pessoas vivem matando pessoas inocentes. Na casa de Deus também tem muitas pessoas, às vezes você não sabe, no mundo espiritual, há muitas pessoas que matam seus irmãos espiritualmente. Com o quê? Com palavras. A Bíblia diz que a palavra mata, mas o Espírito vivifica, diz o Senhor. E às vezes o irmão é tão inocente, não sabe de nada, e você está com a língua em cima dele, matando ele. Quando ele sabe daquilo, pronto, sai fora, sai da casa de Deus. Você matou aquela pessoa inocente. E você vai ser culpado diante de Deus. Você vai prestar conta diante de Deus por causa disso que você fez. Quarto, coração que projeta ou trama coisas iníquas. Tem pessoas que o coração deles só pensa em fazer coisas más. Coisas iníquas que desagradam a Deus. Tudo que ele pensa é só em fazer maldade. Tem pessoas que sentem prazer no fracasso dos outros. Tem pessoas que se sentem felizes no fracasso dos outros. Tem pessoas que se sentem felizes em subir no ombro de um e empurrar ele para baixo. Meu amado, se você está fazendo isso, pare com isso. Você que trama pensamentos viciosos, iníquos contra o seu irmão, Deus odeia isto. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Tem pessoas que ele só corre para o mal. Você quer ensinar o caminho da verdade, o caminho do bem, mas ele não quer. Ele só quer ir para o mal. E acha que está fazendo certo. Deus odeia isto. Sexta, esse aqui é tremendo. Testemunha falsa que profere mentiras. Você que vai às cortes testemunhar em nome da verdade, num tribunal, falar contra uma pessoa inocente, uma testemunha, você é uma testemunha falsa. Deus odeia isso. A Bíblia diz, fala a verdade e a verdade te libertará. Jesus Cristo é a verdade. Nem que seja para você morrer, fale a verdade. Eu aprendi uma coisa, meu pai não era cristão, meu pai não era evangélico. Mas quando ele se reunia, nós nos reuníamos todos os dias para tomar café, almoçar e jantar na mesa. E meu pai sempre falava, meus filhos, nem que seja para morrer, fale a verdade. Mas se você não deve, pode colocar uma knife no seu pescoço, não diga que fez. Não se condene. Não se condene. Tem pessoas que às vezes se condenam para se ver livre de algo. Não faça isso. Fala a verdade. A Bíblia diz, fala a verdade e a verdade te libertará, diz o Senhor Jesus Cristo. E agora, meus amados, nós temos a sétima coisa que Deus fala aqui no livro de Provérbios, capítulo 6.
O que semeia contenda entre irmãos. É o que mais nós estamos vendo hoje. É irmãos semeando contenda entre irmãos. Eu quero lhe falar uma coisa, amado. Deus odeia isto. Isto Deus condena. Isto Deus abomina. Se você fala mal do seu irmão, se você é testemunha mentirosa, se você tem olhos altivos, se você derrama sangue inocente, se o seu coração projeta as coisas más, iníquas contra o seu irmão, se você é uma testemunha falsa, saiba, Deus odeia essas coisas. Provérbios 6,16. Essa é a palavra. Não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus que está dizendo. É em Provérbios 6,16. É a palavra de Deus que está falando isso, meus amados irmãos. Não sou eu que estou falando, não. Eu estou falando apenas a minha boca sendo usada para falar. Mas a palavra de Deus nos diz em Provérbios 6,16 que Deus condena estas coisas. Deus abomina estas coisas. Você é um católico? Você vai na sua Bíblia, em Provérbios capítulo 6 e versículo 16, que você vai ler a mesma coisa que eu estou falando para você. Não é só a Bíblia dos crentes, não é só a Bíblia dos protestantes, não, mas é a palavra de Deus. Então, praticando, meus amados irmãos, essas coisas, você nunca verá a bênção de Deus na sua vida. Quer se endireitar? Você está andando encurvado como aquela mulher? De emaranhados escondidos na sua vida que você nem sabe que existe, que lá no passado foram formados, que existe emaranhados escondidos na sua vida que você não sabe que existe. Você quer se libertar disso? Você quer se libertar? Você quer quebrar essas algemas que te amarram? Você que anda encurvado espiritual, perdoe, se humilhe, ame a Deus, ame o seu irmão. Não fale mal do seu irmão, mas ame o seu irmão. Fale bem do seu irmão. Seu irmão te machucou, ame ele. Como diz a palavra de Deus, dê um tapa num lado, dá o outro. Não é fácil fazer isso. Mas você quer ser cristão? É assim que tem que ser. E às vezes, meus amados, a nossa carne quer se levantar. Quando nós ouvimos falar mal de nós, a nossa carne quer se levantar, nós temos que ir tirar satisfação. E às vezes é bom tirar satisfação. É esclarecendo as coisas que há o perdão. E a Bíblia diz que as últimas coisas cancelam as primeiras. Como assim? Por exemplo, se eu chego aqui no meu irmão, meu irmão, ouvi isso, mas eu quero te pedir perdão, nós queremos nos perdoar. Então foram canceladas aqui todas as coisas últimas que foram trazidas até você. E você tem que esquecer. Você não pode ficar guardando, porque se você guardar, você não perdoou. E a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que os dois grandes mandamentos da palavra de Deus é, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Será que você está amando o seu próximo como a você mesmo? Eu quero tudo de bom para mim. Então eu tenho que querer tudo de bom para o meu irmão. Porque se eu não querer tudo de bom para ele, eu não estou fazendo como diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz, olha, destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Toda a lei e os profetas dependem de todos esses dois mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta mulher, coitada, ela era passiva, sofredora dessa enfermidade imóvel, que ela não podia se mover. Ela carregava em seus ombros o peso da marginalização. Era excluída, não podia erguer nem o seu olhar para as pessoas. E se mostrava verdadeiramente as pessoas como ela era. Nem isso ela podia fazer. Por quê? Porque ela andava encurvada por espíritos malignos que a afligiam. Quem sabe no seu mundo aí, no seu espírito, você está possesso de espíritos malignos. Quem sabe alguém enviou algo mal contra você e você não pôde se defender. E você não perdoou. Ok? E você está com esse emaranhado na sua vida espiritual. E você hoje precisa de ser liberto pelo poder da palavra de Deus. Porque aonde Jesus chega, há perdão. Você pode ir correndo ao seu irmão e perdoar o seu irmão. E tudo ser sanado no mundo do Espírito. Isso é um emaranhado, meus amados irmãos. A pior coisa que existe hoje é a falta do perdão no meio dos nossos irmãos. É os irmãos falar mal uns dos outros. Meus amados, não vamos fazer assim. Vamos prosseguir, como diz a palavra de Deus, amando e sendo amado. Mesmo que os outros não te amem, mesmo que você está amando e não sendo amado, vamos amar
para que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas, para que nós saremos. A Bíblia diz, confessais as vossas culpas e sareis. Aleluia. Confessais as vossas culpas uns aos outros e sareis. Então vamos ser sarados pelo poder de Deus, como disse Jesus aqui na sua palavra, que aquela mulher andava encurvada, mas ela recebeu a bênção de Deus na sua vida. Claro, houve hipócritas e fariseus que falaram mal. Sim, falaram mal de Jesus Cristo. Falaram mal dele porque ele estava curando num dia de sábado. E Jesus falou, ora, se o teu boi precisar de água no dia de sábado, você não vai dar de beber? Claro, com certeza você vai dar de beber ao seu boi. Com certeza, porque tudo, irmãos, que é o nosso interesse, nós estamos ali para fazer. Mas quando é o interesse de alguém, nós saímos fora. Nós não queremos ajudar. Eu já falei muitas vezes, não ajudo mais ninguém. Mas Deus tem colocado, graças a Deus, um dom de amor em mim, de ajudar as pessoas. E às vezes o que eu não quero fazer, eu faço. E às vezes o que eu quero, eu não faço, como disse o apóstolo Paulo. Às vezes quando nós vemos, nós já estamos fazendo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito de graça, de súplica e de sabedoria esteja sobre a sua casa. O Espírito de Deus, o Espírito transformador, o Espírito da palavra de Deus, o Espírito de temor do Senhor esteja sobre a sua vida. E que se você tiver algo contra alguém, você seja sarado através do poder do perdão. E que Deus te abençoe. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Deus te abençoe.